Olá, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui para mais uma vez juntos podemos, de alguma maneira, meditarmos na palavra de Deus. Afinal, ela é força para o nosso coração, alimento para as nossas vidas. E nessa ocasião, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. E gostaria que nós meditássemos no seguinte tema: Cristo, a nossa esperança. Vamos ler o texto sagrado? Ele nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. O tema da esperança, ele permeia toda a Bíblia. É muito interessante nós pensarmos que nesses dias os quais estamos vivendo, em detrimento a tudo aquilo que tem acontecido, as pessoas têm vivido sem esperança. O desespero, a angústia, a tristeza de alma e coração tem invadido a vida de muitas pessoas, inclusive de nossos irmãos. Muitos irmãos em Jesus Cristo estão vivendo como se não houvesse esperança. Mas aqui essa saudação do apóstolo Paulo, ou essa final da saudação do apóstolo Paulo, nos leva a pensar nesse importante tema: Cristo, a nossa esperança. A epístola de Paulo a Timóteo, ela entra num grupo de epístolas que nós chamamos de epístolas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Para fazer um itinerário do apóstolo Paulo, após ele ter sido solto da sua primeira prisão romana, a qual permaneceu pelo menos 2 anos, como está escrito lá em Atos capítulo 28, torna-se muito difícil. Mas o que nós temos de concreto? Nós temos que após sair daquela prisão, Paulo passou por muitos lugares. Paulo passou por Creta, Paulo passou por Colossos, Paulo passou por Éfeso, Paulo passou por Troade, ou seja, Paulo passou em muitos lugares. Mas fazendo um itinerário certo, há muitas perspectivas. Mas o que nós temos certo é que ele passou em muitos locais. Quando Paulo vai a Éfeso e a Colossos, Paulo vai com intuito. E possivelmente Paulo está acompanhado de sua equipe, ou pelo menos de alguns de sua equipe. E Timóteo é um dentre eles. Timóteo era alguém que Paulo tinha uma grande estima. Um jovem pastor. E interessante que ao ir nessas localidades, Paulo possivelmente trata de um problema na cidade menor, Colossos, e depois Paulo vai para Éfeso, tratar do problema dessa heresia que ameaçava essas igrejas. Mas Paulo, por algum momento, tem que sair de Éfeso, pois Paulo vai para a Macedônia. A ideia de Paulo era passar pela Macedônia de maneira rápida, mas Timóteo permaneceu em Éfeso. Então Paulo escreve 1 Timóteo com o intuito de ajudar Timóteo, para que Timóteo ajudasse aquela igreja a crescer de maneira saudável, para que Timóteo pudesse ter base para refutar os falsos mestres e para encorajar Timóteo na difícil tarefa que ele tinha pela frente. E aqui, como em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, ou quase todas, o apóstolo Paulo faz uma saudação à igreja. E aqui, como era uma carta pessoal, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo faz uma saudação a Timóteo. Mas no finalzinho dessa saudação, aqui do versículo 1 que nós estamos vendo, Paulo cita essa preciosidade: Cristo, a esperança nossa. E olhando para essa palavra do apóstolo Paulo, nós podemos lembrar de pelo menos 3 lições que não podemos esquecer como povo de Deus. A primeira: Cristo é a esperança real do seu povo. Veja bem, o apóstolo Paulo não diz: Timóteo, Cristo é a minha esperança. Ou Timóteo, Cristo é a sua esperança. Mas ele diz: Cristo é a nossa esperança.
E que bom saber que Cristo Jesus é a esperança real para Paulo, era a esperança real para Paulo, deveria ser a esperança real para Timóteo, mas é a esperança real para todo o povo de Deus. Irmãos, mediante os problemas, mediante qualquer coisa que aconteça, nós não estamos nesse mundo sem esperança. Antes, nós temos uma esperança viva e real, Cristo Jesus. Ele é a minha esperança, deve ser a minha esperança. Ele é a tua esperança, deve ser a nossa esperança. Cristo é a esperança do seu povo em todo o tempo. Esperança real. Não é uma esperança ilusória, é uma esperança real, verdadeira, para mim e para você. Talvez você que ouça esse devocional, se você ainda não tem esperança, Jesus quer ser a esperança da sua vida. Abrindo um parênteses aqui, no ano de 1998, eu fui levado a Cristo Jesus, ouvindo um sermão, Cristo, a nossa esperança. E desde aquela data para frente até hoje, sigo Jesus, crendo que Ele é a minha esperança. Que bom saber que nós não estamos nesse mundo sem esperança. Que bom saber que Cristo Jesus é real esperança para o seu povo, verdadeira esperança para nós. Nós precisamos crer e fixar a nossa convicções nessas coisas. No Salmo de número 43, no versículo 5, o salmista vai dizer: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ponha em Deus a sua esperança. Irmão, se você está abatido, se você está triste, se você está perturbado nesse momento, que você ponha em Deus a sua esperança. E segundo, Cristo é a nossa esperança diante de qualquer situação que venha a se apresentar perante nós. É muito interessante que possivelmente Paulo escreva essa carta da Macedônia. Lá ele tinha o que fazer. Ele tinha uma tarefa à sua frente, mas Timóteo havia ficado com uma difícil tarefa de pastorear ou ajudar a pastorear a igreja de Éfeso. Deveria colocar as coisas no lugar, deveria colocar líderes, organizar os líderes, deveria refutar os falsos mestres, difícil tarefa, e deveria se manter na sã doutrina, difícil tarefa. Mas independente da situação, Paulo já deixa claro para Timóteo: olha, Cristo Jesus é a nossa esperança, seja qual for a situação. Que bom saber disso. Que bom saber se os dias forem bons, Cristo é a nossa esperança. Que bom saber se os dias se tornarem difíceis, Cristo continua sendo a nossa esperança. Durante essa semana eu estava lendo alguma coisa aqui sobre os pais apostólicos, ou seja, aqueles primeiros cristãos que substituíram os discípulos, ou foram discípulos dos discípulos de Jesus. E lendo alguns aqui, é algo muito interessante. Um deles, chamado Policarpo, ele vai dizer algo interessante em um dos seus escritos. Saúdo vocês, a quem aqui ele estava escrevendo, em nome de Deus e em nome de Cristo, a nossa esperança comum. Que bom saber que em todos os tempos o povo de Deus se firmou nessa grande verdade. Teve Cristo como sua esperança diante de toda e qualquer situação. A situação está difícil para você? Irmão, não desanime. Você tem uma esperança real. Cristo Jesus é esperança para você diante de qualquer situação. É muito interessante olharmos para a Bíblia. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, nós sabemos que o rei Dario ele fica desesperado. Mas Daniel, com calma, é lançado naquela cova. E no outro dia, quando o rei vai ver, Daniel está intacto. É muito interessante,
Porque nós, ao lermos, nós chegamos à conclusão que Daniel tinha Deus, Yahvé, como a sua esperança. E ainda que alguma coisa acontecesse, ele permaneceria crendo em Deus. Creia em Deus, meu irmão. Independente do que aconteça, Ele é a tua esperança. Ele é esperança para nós em qualquer situação. E por último, Cristo é a nossa esperança viva e eterna. Que bom saber que nós podemos esperar em Deus nessa vida. Podemos colocar toda a nossa confiança nele nesta vida, em qualquer situação. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, lá no versículo 19, explicando para aqueles irmãos acerca da ressurreição, o apóstolo Paulo vai dizer algo fantástico. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, nós esperamos em Cristo nessa vida, porque Ele vive. Mas também esperamos em Cristo no porvir. Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança aqui, mas Ele é a esperança lá também no porvir. E a nossa esperança é que nós estaremos com Ele, independente de qualquer coisa. Seja aqui ou seja no porvir, Cristo é a nossa esperança. Você crê nisso? Por isso você não deve ficar desesperado. Por isso, você não deve ficar abatido. Seja aqui ou seja no porvir, nós somos do Senhor. Nós estaremos com o Senhor. Que a palavra de Deus acalme o teu coração nessa hora. Eu gostaria de terminar esse devocional lendo a palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. Deixa essa palavra no teu coração. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você transborde de esperança, pois Cristo é a nossa esperança. Deus te abençoe. Até o próximo devocional com a graça de Deus. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.